Este programa é livre para todos os públicos. Mês de setembro, um mês inteirinho dedicado à Palavra de Deus. A experiência que eu faço com a Palavra de Deus é uma experiência de intimidade, de sustento diário. Posso dizer que todas as minhas decisões são pautadas na Palavra de Deus. É ela que me norteia, é ela que me direciona. É ela quem rege a minha vida. Seja bem-vindo, você que acompanha a TV Canção Nova, é o programa Canção Nova em Minas, chegando até você nesse finalzinho do mês de setembro, mês da palavra, o mês da Bíblia. Olha, se você não fez a experiência com a palavra de Deus ainda, dá tempo, viu? Afinal de contas, é só o mês de setembro que é dedicado ao mês da Bíblia, mas a partir daqui você pode fazer uma experiência para toda a sua vida. E é assim que nós começamos o Canção Nova em Minas de hoje. E é claro que nós temos uma presença ilustre aqui com a gente, o Padre Hugo Barcelos. O Padre Hugo, ele faz parte da equipe formativa do Instituto São Vicente de Paulo, aqui em Belo Horizonte, e ele tem nos acolhido a Canção Nova, né, Padre? Seja bem-vindo! E o Padre, ele vai partilhar com a gente sobre a Palavra de Deus. Padre, eu já quero começar perguntando para o senhor, né? Uma vez que setembro é o mês da Bíblia, como que surgiu a Bíblia? Por que setembro é dedicado à Bíblia? O senhor já pode responder para a gente. Primeiramente, setembro é um mês muito rico para a igreja, né? Por ser dedicado a um aprofundamento, a uma intensificação da Palavra de Deus, né? Na Bíblia. Mas também para nós da Congregação da Missão, nós vicentinos, é um mês muito rico para nós que também celebramos o nosso fundador, São Vicente de Paulo. Bom, vamos começar pelo mais próximo de nós, né? Então o mês da Bíblia, ele surge aqui mesmo, na Arquidiocese de Belo Horizonte, em 1971, quando essa arquidiocese completava seu jubileu, né? Começa toda uma campanha de popularização da Palavra de Deus. E os efeitos disso foi tão relevantes para essa igreja particular que foi adotada por toda a igreja no Brasil. Então nós temos a alegria de estar aqui em Belo Horizonte, onde nasce essa campanha, vamos assim dizer, para fazer com que a Palavra de Deus, que está expressada na Bíblia, as pessoas peguem gosto, né, por ler as Sagradas Escrituras, né? Agora, como a Bíblia surge, né? Então, diferente de qualquer livro que nós temos, alguns livros têm seus organizadores, né? Outros livros têm seus autores. A Palavra de Deus, ela vai surgindo ao longo da história. E ao longo de séculos e até de milênios também, se nós formos pegar o Antigo e o Novo Testamento. Mas é uma coisa que nós temos que considerar, é que antes de ter os escritos bíblicos, há toda uma experiência de fé e de Deus que um povo faz. Há toda uma vivência que vai sendo consolidada, um discernimento do povo dessa experiência magnífica que eles vão fazendo de Deus. E só depois nós temos os relatos bíblicos, né? Então a Palavra de Deus é, como eu dizia nos nossos estudos, quando eu estava na faculdade, essa grande colcha de retalho, né? Que vai surgindo ao longo do tempo, em diversas situações, e que tem sempre como objetivo alimentar a fé do povo em algum determinado momento em que o povo vivia. Que bonito, Padre. E o senhor falando assim, alimentar a fé de um povo. E ela continua alimentando a nossa fé, porque muitas vezes nós achamos que a Bíblia foi um escrito que está distante de nós. Mas, na verdade, quando nós lemos, quando nós meditamos,
o próprio Deus nos chama ali a uma conversão. Como teve várias histórias do povo que mudou de rumo, Deus também chama o nosso povo, o povo atual, também a fazer essa mudança de caminho, essa conversão concreta na nossa vida. Ô padre, e falando assim da palavra, né? Eu quero saber qual a sua experiência, qual foi essa experiência que o padre Hugo fez com a palavra, a ponto do senhor deixar tudo e se tornar um sacerdote. Olha, Aline, eu venho de uma família simples do interior aqui de Minas Gerais e na minha caminhada de fé eu tive a alegria de nascer num lar católico, vendo meus bisavós, meus avós rezando o terço todos os dias. Já meus pais, minha mãe e meu pai, eles já são de experiência do Encontro de Casais com Cristo, do ECC. Então, ali eu já via meu pai e minha mãe com a Bíblia na mão. Minha mãe também foi catequista por muitos anos, então eu vi também minha mãe usando, trabalhando, evangelizando a partir da palavra de Deus, claro que da forma como Deus os inspirava, né? Eu lembro que na minha primeira comunhão eu já aprendi na preparação a achar as citações bíblicas. Esse foi meu primeiro contato, com a palavra de Deus, encontrar as citações bíblicas. Lia muito pouco, a minha fé foi se mantendo ali na minha infância, no contexto onde eu estava, por meio de devoções, Mas quando eu venho para o seminário, quando eu venho para a formação, isso se intensifica. E aí eu passo a fazer novamente uma experiência de Deus, agora por meio de círculos bíblicos, que na nossa pastoral, nos finais de semana, onde nós íamos para as comunidades de pastoral, nós começávamos a fazer círculos bíblicos. E tinha muita liderança, homens casados, mulheres casadas, operários, trabalhadores, idosos, que já tinham uma longa caminhada com a palavra de Deus. Então, a forma como eu comecei a perceber, a forma como eles liam os textos sagrados, em fidelidade ao magistério da igreja, a tradição, mas atualizando também isso na vida para iluminar o cotidiano, para trazer sentido para o cotidiano, me encheu de expectativa. E na teologia, praticamente, a partir de 2015, aí eu pude aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E agora eu falo, não sei passar um dia sem me dedicar pelo menos boa parte da minha oração pessoal, anexo dos textos da liturgia diária, sabe? Como a gente tem nossas orações, temos muitas atividades, Hoje, o meu contato com a palavra de Deus pessoal, a não ser no que o ministério já exige de nós, Mas o meu contato é sempre ou com a primeira leitura ou com salmos, que eu aprecio muito, mas com o evangelho, fazer esse método, que a igreja chama de leitura orante da palavra de Deus. Que bênção, padre. E por falar nessa leitura orante, padre, tem um telespectador que enviou para a gente, inclusive, uma pergunta que é uma dúvida, que talvez seja a sua dúvida. Olha só. Oi, professor, tudo bem? Aqui quem está falando é o Everson, Café Viola. Eu tenho uma pergunta para fazer muito especial, muito importante. É uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente já deve ter tido, E questionar é uma coisa muito importante, a gente precisa questionar, para a gente ter clareza. Mas, mais importante do que questionar é buscar o conhecimento, buscar a verdade. Então hoje eu queria perguntar, uma dessas questões é: por que acreditar, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, se ela foi escrita, por homens, pessoas comuns como a gente mesmo, E é isso. Agradeço se eu puder me responder, viu? Forte abraço. Bom, primeiro, para escrever a Bíblia tem que ser uma pessoa humana, de carne e de osso. Não tem como um escritor sagrado não ser de carne e osso. É uma questão de ter fé. Agora, veja, a igreja estudou profundamente essa questão, daquilo que é inspirado pelo Espírito Santo, daquilo que não é inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, ele quando veio à Terra,
Ele foi quem provou para nós que os livros escritos são inspirados pelo Espírito Santo. Quando ele enfrentou o demônio no deserto, por 3 vezes ele lançou no rosto do demônio a palavra de Deus, no livro do Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o demônio recua, porque o demônio não tem força contra a palavra de Deus. São Pedro fala, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Professor Felipe Aquino aí respondendo pra gente. Gente, a palavra de Deus, hoje em dia, padre, nós vemos aí as pessoas buscando muitas respostas para os questionamentos que elas vivem e até mesmo surgem muitas modinhas, né? As pessoas acabam indo atrás de terapias, de livros de autoajuda, mas se esquecem que aqui na palavra de Deus nós temos todas as respostas para o nosso cotidiano, para o que a gente vive hoje. E falando assim, cotidiano, padre, falando até do homem moderno, né? Tudo que a gente vive hoje no nosso século, qual a importância assim que o senhor vê para o homem de hoje ter essa intimidade de buscar ler, meditar, conhecer mais a palavra de Deus? Aline, hoje nós estamos presenciando, né, pelo crescimento das redes sociais, das mídias sociais, da telecomunicação, do nosso acesso às informações, tem surgido assim muitas pessoas que chamam para si essa responsabilidade de ser líder, de conduzir o povo. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo nós temos que ter certa criticidade sobre essas pessoas. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que constatar desse momento nosso. A igreja, ela é muito sábia em nos ensinar, né? O concílio vai dizer que nada substitui a nossa consciência. Porque na nossa consciência é onde Deus age, onde Deus indica. E o papel nosso como evangelizadores é formar bem a consciência do ser humano. Uma vez bem formado o ser humano, isso é importante. Uma vez que o ser humano consegue lidar com a liberdade, que é dom de Deus, a relação com a palavra de Deus, e aí vamos usar ela mesma, se torna luz para o nosso caminho, né? Com tantas encruzilhadas, com tantos caminhos que fala de Jesus, que fala que são de Deus, da vontade de Deus, nós sabemos que não são tantos caminhos assim. Nós sabemos que nem todo mundo que diz estar falando a verdade, fala a verdade. Então, a palavra de Deus, no contexto atual, se torna uma referência para a igreja, se torna uma referência para cada um de nós, uma referência que não nos deixa nos equivocar na nossa resposta ao chamado que Deus nos faz, que é a vida de santidade. Este é o único chamado que Deus nos faz. Eu respondo como padre. Você responde como esposa, como mãe, como consagrada da Canção Nova, e responder isso só é possível se a gente todo dia é iluminado por essa palavra de Deus. É verdade, é a lâmpada para os nossos passos. Mas a palavra de Deus, é essa iluminação que o padre fala, né? Então você que está em casa e que não fez ainda a experiência com a palavra de Deus, se dedique, né? Dê essa oportunidade. Às vezes Deus tem uma coisinha para te falar e você está aí se fechando para a graça dele. Por falar nisso, padre, nós, Canção Nova, nós nascemos da palavra de Deus. Nós nascemos de uma linda experiência que o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, fez com a palavra. E até hoje, né, desde os primeiros membros consagrados, nós conduzimos a nossa missionariedade pautados na palavra de Deus. A palavra onde nos mostra um Cristo vivo e vivido. E é o próprio Monsenhor Jonas que vai falar um pouquinho do método que nós fazemos, que é muito fácil, que é a Bíblia no meu dia a dia. Acompanha aí. O que eu posso dizer a você que nasceu do coração de Deus. Então, naquele dia, eu apresentei, não era um livro ainda não, muito menos um programa de televisão. Simplesmente com cartazes, eu fui explicando a eles como ler a Bíblia e como fazer um diário espiritual. Foi assim que nasceu
o que primeiro chamou-se a Bíblia foi escrita para você, porque realmente a Bíblia foi escrita para você, e depois se chamou a Bíblia no meu dia a dia. Porque Deus quer que cada um de nós tenha a palavra de Deus arraigada no próprio coração. Eu vou seguir com você aqui contando esse livro que me é muito querido. Graças a Deus ele já tem 58 edições e as nossas edições são todas elas muito grandes, são de pelo menos 5.000 exemplares. Então, graças a Deus, correu esse Brasil. Mas também correu o mundo. Imagine, até em coreano ele foi traduzido. Quando eu recebi o livro e o caderno para fazer o diário espiritual, você imagine, eu não entendi uma daquelas palavras. Mas a minha alegria foi ao auge, porque, meu Deus do céu, até do outro lado do mundo estão fazendo o método, a Bíblia, no meu dia a dia. Como é que nós faremos? Primeira coisa, leia a Bíblia todos os dias. Eu conheço um amigo que se chama Jonas, que diz assim, todos os dias quer dizer todos os dias. Você já entendeu, né? Assim como a gente come todos os dias e precisa comer, assim como a gente toma banho todos os dias e precisa tomar, é preciso ler a Bíblia todos os dias, sem falta. É exigente? Não. Logo, logo você vai perceber. Como assim? Assim como você não fica sem banho, você vai perceber que não vai ficar sem Bíblia. Pode ser que seja um caramanchão debaixo de uma árvore. Você sabe qual é o bom lugar para você fazer o seu estudo bíblico. Então, escolha um bom lugar. Faça tudo num ambiente de oração. Porque aqui, embora a gente fale em estudo bíblico, é bíblico. Então é algo espiritual. É algo que você irá fazer para crescer na graça de Deus, para conhecer mais e mais o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas do Espírito. Então faça tudo num ambiente de oração. Claro, você vai começar com uma oração e vai terminar com uma oração. Como fazer o diário espiritual? Como eu disse, use um caderno, uma caderneta, uma agenda, um fichário, um computador, um iPad. Segundo, reserve uma folha para cada dia. Comece uma folha nova. Não faz mal perder um pouco de papel. No alto da página, coloque a data com um dia, mês, ano. A seguir, desenvolva à sua maneira o seu diário espiritual, considerando as seguintes coisas. Primeiro, na leitura que você fez naquele dia, colha as promessas de Deus que ali estão. Porque Deus tem lindas promessas, maravilhosas promessas, e o mais importante é que Deus realiza, Deus cumpre as suas promessas. Então você pode tomar posse das promessas daquele dia, ou da promessa, basta uma promessa de Deus assumida. Que valor na vida da gente.
Eu vou dar um exemplo. A todos aqueles que o receberem, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Maravilha, que promessa! A todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e Deus cumpre essa promessa. Ô padre, falando dessa experiência, né? O senhor tem uma responsabilidade a mais, porque o senhor, como padre, como pastor de um povo, também leva muita gente a se encontrar com a palavra e fazer a experiência com Deus através da palavra. Mas hoje, quais são os desafios assim que o senhor encontra com o seu pequeno rebanho? Olha, quando nós falamos de palavra, nós também temos que reconhecer que a palavra escrita, lida, ela é recente, se nós formos olhar toda a história da humanidade. Deus sempre se comunicou nas experiências, mas também no Antigo Testamento nós temos esse Shema, que é a escuta. E em um mundo tão barulhento, onde as pessoas estão tão cheias de si, onde todos têm a sua razão, a sua verdade, o maior desafio hoje, Aline, como pregador que eu encontro no meu ministério, é criar ambientes de escuta. É fazer com que as pessoas consigam sair dessa frequência agitada, sair dessa desconfiança e, acalmando, possam ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Porque Deus fala o tempo todo. Deus fala o tempo todo. É na liturgia, são nas pregações, na nossa consciência, mas também nos sinais dos tempos. E escutar Deus é um grande desafio. E nós, enquanto padres, ministros, primeiro, ter esse primado da palavra de Deus em nossa vida, ter esse momento de escuta também na nossa vida. Se a gente não se disciplina, se a gente não se organiza, a gente começa a negligenciar isso, mas também fazer com que o povo se acalme para ouvir a palavra de Deus, para experimentar a palavra de Deus, é algo muito difícil. É algo muito difícil. É verdade, olha, é o desafio dos tempos atuais, né, padre? Como o senhor falou, de todo esse movimento, de todo esse barulho. Mas eu acredito, assim, que é possível, até mesmo quando a gente chama a atenção de um povo para isso, né? Porque às vezes você está em casa e de repente você fala, poxa, eu também preciso parar um pouco para escutar. Às vezes o nosso ativismo, a nossa correria, o querer, e até mesmo nas nossas paróquias, o querer fazer muitas coisas, mas há um tempo também de parada para que você possa escutar a Deus. Já fica aí a dica então do Padre Hugo, uma dica de ouro. Pare para escutar o Senhor. Padre Hugo, não estava no nosso roteiro, mas eu quero saber, qual é a palavra que marcou a sua vida? Olha, é o tema da minha ordenação presbiteral. Eu comecei minha caminhada vocacional em 2009 com os estágios, Ingressei no seminário em 2010 e fui ordenado, em 2019. Mas em 2012, no meu segundo ano de filosofia, eu comecei durante as missas do seminário, alguns textos começaram a me chamar a atenção, Então teve aquela profecia de Ezequiel, do templo que sai água, o Salmo 1, que também fala sobre a água, que os rios plantados à beira, as árvores plantadas à beira-rio darão frutos o ano todo. E depois Romanos, quem nos separará do amor de Cristo. Mas tudo isso culminou na palavra que eu tenho como lema sacerdotal, para que deis muito fruto, permanecei no meu amor. Por quê? Para o mês de setembro, para a nossa vida cristã, o que vale mais a pena é a constância. Que bonito! Nossa, profundo mesmo, viu? E é esse legado, O padre vem seguindo o legado de São Vicente de Paulo, eu venho seguindo do Monsenhor Jonas, e você? Você também pode deixar um legado na sua família, na sua casa, para os seus filhos.
Então veja a importância, né? Quanta riqueza neste programa do Canção Nova em Minas, inclusive em saber que esse mês de setembro começou essa dedicação à Bíblia aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Que coisa linda! O Canção Nova Minas também é história, minha gente. Padre, muito obrigada pelo senhor ter vindo, ter partilhado conosco dessa riqueza da palavra de Deus. Muito obrigado. Agradeço o convite, a oportunidade dessa partilha fraterna e falo para o pessoal que está em casa, sobretudo nós aqui de Minas Gerais, né? Vamos nos enriquecer com a palavra de Deus, porque foi aqui que tudo começou esse mês da Bíblia. Amém. E é claro, um sacerdote aqui com a gente, não podemos ficar sem a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Intercessão de São Jerônimo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! E você fica com a agenda Canção Nova. Aprofundamento para casais nos dias 8 e 9 de outubro, com os missionários Paulo e Edvânia, Padre Gevanildo e o psicólogo Leandro César. Inscrições pelo telefone 3306-6690. Dê uma chance para o amor, pois ele é a força para continuar.